Antes, para mim, eu ia viver os festejos de uma forma assim comum, né? Como se fosse só uma festa da igreja, mas não tinha aquele valor espiritual, era só um valor de calendário mesmo. Aí, às vezes nem assistia a novena toda, né? Meu interesse mais é pelas outras coisas que tinha no festejo, assim, eram as barraquinhas, né? Esses encontros, combinar encontros com amigos, essas coisas, era mais assim, mais social do que espiritual. Então, em 2019, no finalzinho do ano, eu tive uma experiência muito forte, né? Que foi assim um choque que Deus me mandou para entender, né? Eu diria assim, foi um processo de conversão, né? E aí, por meio desse processo, eu comecei a ver até a Santa Missa, tudo comecei a ver com outros olhos, né? Inclusive o festejo. E aí, quando eu consegui viver o festejo, aí quando aconteceu o meu primeiro festejo pós esse processo, foi que eu vim ver uma outra dimensão, né? A dimensão espiritual do que de fato é, né? Então eu percebi que eu estava vivendo a casca do festejo, né? E que na verdade a essência era outra. Eu passei a viver a partir desse período, de janeiro de 2020, perdão, 2020, né? 2019. Eu tinha alguns pensamentos assim meio que protestantizados também antes, né? Eu vi assim festejar é uma festa pro padroeiro, né? E de fato só que quando a gente vai ver a essência mesmo, na verdade é pro Senhor, né? Pro Senhor Jesus Cristo. É como se fosse ali, continua sendo o foco o Senhor Jesus Cristo, mas com a homenagem também ao padroeiro, né? E aí eu comecei a ver que realmente ali tudo glorificava, tudo exaltava, né, o nome do Senhor e tudo, e eu passei a viver os festejos dessa forma, vivendo mesmo, porque a partir do momento que a gente tem a experiência de conversão, quando você vai vivendo, tudo que aponta para o Senhor nos agrada, né? E para mim essa foi a experiência, né? O que foi o diferencial do que eu vivia antes e do que eu vivo hoje no festejo. Em janeiro, que foi do ano passado, foi meu primeiro festejo que eu vivi depois da minha conversão, que foi o festejo de São Sebastião. Para mim marcou muito eu ter tido a curiosidade pela primeira vez na minha vida de conhecer a história de São Sebastião, né? Eu fui ler sobre São Sebastião, saber da vida dele, né? Tudo que ele viveu e me emocionei muito assim com a história de São Sebastião, quanto que ele era um servo, né, de Deus, que ele foi mártir, né? E isso para mim foi muito forte, né? Além da relação com a história da cidade, que a gente já sabe, né? Mas para mim foi muito importante porque assim, foi um modelo. E logicamente que agora nos festejos de Nossa Senhora da Boa Esperança, né, a Virgem Mãe, que antes eu não sabia nem diferenciar a Nossa Senhora, achava que eram santas diferentes, para ver como eu era assim, eu não tinha esse entendimento, né? Eu pensava Nossa Senhora de uma coisa era outra e de outra, e na verdade são as mesmas, e é a mãe de Deus. Minha mãe é a mãe de todos os cristãos, é a criatura mais bela que existe, né? Em toda a história que a gente sabe, e nós como católicos reconhecemos isso, né? Com a grandeza dessa santa, né? Que é exemplo de todas as virtudes que um cristão deveria ter, né? Então honrá-la, tudo que honra a Nossa Senhora para mim tem um valor, né, muito grande. Se a gente se sente assim feliz quando a gente honra a nossa própria mãe, né, imagine a mãe de Deus, que é a nossa mãe também. De forma particular, eu sou muito feliz com a minha igreja e sou muito feliz por servir também, porque eu tenho visto assim um reavivamento, né? Eu antes do meu processo de conversão, eu até frequentava missa muito esporadicamente, mas eu não sentia, né, essa intensidade que a gente vive hoje, essa força, né, espiritual. A gente vê a igreja vivendo uma comunhão assim que a gente observa que ela está se expandindo. A gente consegue ver pessoas que estão ali dentro da igreja, que estão reciclando, né, estão se recriando como cristãos, como filhos de Deus, vendo conversões acontecerem, né? Isso o meu testemunho de observando, né, do ano passado para cá. E eu tenho muita esperança que esses festejos, como também tudo que a paróquia, né, vai promovendo, vai
vai só ampliando, né, essa experiência. O tempo da pandemia foi um tempo muito difícil, né, para todo mundo. A gente, a gente viveu muito assim a distância, aterrorizou, a gente ficou aterrorizado, né, por conta de tudo que aconteceu. Mas quando chegou, né, a questão quando chegou o período dos festejos, a gente foi vivendo dessa forma remota. E assim, de São Sebastião tudo bem, mas quando foi assim, Nossa Boa Esperança, que a gente já estava vendo tanta coisa de forma remota, a gente fica com aquele desejo, mas ao mesmo tempo a gente não se sente saciado, né? E agora neste ano de 2021, tenho certeza que as graças serão imensas, porque agora nós vamos viver de forma presencial, né, com toda a intensidade, vivendo aquilo ali de cara, né, você com a adoração, com as novenas, né, vivendo ali a comunhão com os irmãos, com a igreja. Tenho certeza que vai ser muito diferente e muito mais abençoado esse ano.